vocês, tudo bem? Como prometi na nossa última aula, estou aqui disponibilizando o vídeo, de uma aula de revisão para que vocês possam se aprofundar no conteúdo e revisar, tudo aquilo que já trabalhamos, tá? Sobre meio ambiente, sustentabilidade e fontes energéticas. Então, aproveite esse vídeo para fazer a revisão, para quando for na nossa próxima aula, a gente poder continuar esse conteúdo. Então, bom trabalho, bons estudos, estarei sempre aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, vou compartilhar novamente minha tela. Abro na página 37, tá? É a página que nós vamos utilizar hoje para trabalhar. Cleudi, tá aparecendo minha tela? Tá, tudo ok. Certo, então, vou abrir aqui o livro. Essa aqui é a página 37, vou mostrar para vocês aqui, ó, página 37, que é o capítulo 3, que é um novo conteúdo que a gente vai iniciar, que fala aí sobre meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia, tá? Então, fazendo aqui uma observação bem rápida, o que seria esse termo meio ambiente, O próprio nome ele já vem dizer para a gente. Esse meio que ele vem colocar, esse nome meio aqui que vocês estão vendo, mais o nome ambiente, é muito simples. Meio é tudo aquilo que está dentro do ambiente. No caso, por exemplo, o meio somos nós, a natureza como um todo, os elementos da paisagem como um todo, que está dentro desse ambiente, tá? Desse ambiente que nós chamamos de biosfera, tá? Que é a biosfera? É o lugar do planeta onde tem as relações de vida. Então, aqui é a superfície terrestre, onde nós encontramos as relações de pessoas, animais, vegetais, todas aquelas atividades que nós temos condição de ter contato, de observar, de acompanhar. Então, o meio é tudo aquilo que nós conseguimos tocar, observar, e o ambiente é esse espaço onde esse meio está inserido, tá? Então, quando nós falamos assim, vamos preservar, vamos conservar o meio ambiente, então automaticamente eu estarei conservando a vida que somos nós, tá? E o ambiente onde essa vida está inserida, tá? Esse ambiente, o nosso mundo, o nosso planeta. Então, o meio ambiente é tudo aquilo que está relacionado ao planeta Terra, seja de forma física, seja de forma gasosa, no caso os gases, o próprio oxigênio, tudo aquilo que nos permite ter uma vida, ter a existência da vida, vamos colocar assim, seja ela em forma animal, vegetal, seja ela em formas biológicas, de micro-organismo, enfim, tudo aquilo que está na Terra. E o nome sustentabilidade é exatamente um termo criado com muita força a partir da década de 50, por exemplo. Da década de 50 para cá, o nome sustentabilidade foi muito colocado, foi muito falado, porque da década de 50 até os dias atuais, o mundo passou por mudanças relacionadas à agricultura, Nós começamos a falar de revolução verde, agricultura inovadora, com o uso de tecnologias. Nós tivemos aí o marco do êxodo rural, que é a população saindo da cidade, do campo, indo para a cidade. A população que morava na zona rural teve necessidade de ir embora para as grandes cidades. Então, consequentemente, essas cidades cresceram muito de forma até desordenada. O que é isso? Sem planejamento. Então, consequentemente, problemas ambientais foram surgindo, como poluição, aumento de pragas, como pequenos bichos, como rato, barata, essas coisas, moradias irregulares, construídas em lugares inapropriados, poluição dos rios, poluição atmosférica, enfim, problemas que vieram afetar a saúde humana. Então, a partir daí, começaram a falar de sustentabilidade. O que é isso? Criar um ambiente, promover um meio ambiente de forma mais sustentável. Aí tem aquela velha ditado, conservar o hoje para que as gerações futuras tenham algo para poder aproveitar. Se hoje eu posso respirar um ar que ainda é de qualidade,
mas eu quero deixar isso também para minhas futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos. Mas para isso eu tenho que ter atitudes sustentáveis. O que são atitudes sustentáveis? Algo que eu possa mostrar para as outras pessoas que tem como viver e conservar e preservar ao mesmo tempo. Tipo, consumir só o necessário, comprar só o necessário, não jogar lixo em qualquer lugar, respeitar os mais idosos. Então são atitudes que tudo isso daí ajuda em nós termos o meio e o ambiente mais equilibrado. Então sustentabilidade é promover o equilíbrio entre as pessoas, entre pessoas e o ambiente, entre as relações naturais. Então tudo aquilo que está dentro da biosfera, o que é a biosfera é onde se tem a relação de vida, onde nós estamos morando, onde existe a relação vegetal e animal, tá? E fontes energéticas, como vocês estão vendo aqui, isso daqui foi a saída, uma das saídas, né, para se ter esse desenvolvimento sustentável que vocês estão vendo. Não está ficando tão legal porque eu estou usando o mouse, né? Enfim, não tenho dinheiro ainda para comprar aquela pastazinha. Você quer falar? Não, eu disse beleza só mesmo. Tá tranquilo, né? O áudio? Tá cortando não. Perfeito, então vamos lá. Então, as fontes energéticas, quando nós falamos em meio ambiente, sustentabilidade, as fontes energéticas, elas são a saída. É uma da saída para se ter uma natureza mais equilibrada. No início do livro fala aqui, ó, um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, deixa eu só desligar bem aqui uma coisa, para não ficar apitando toda hora. Pronto. Então fala aqui, ó, que um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de desenvolvimento global capaz de satisfazer as necessidades da população sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Então veja bem, eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida, e nós sabemos que para ter qualidade de vida hoje nós temos que ter saúde, né? Nós temos que ter condição de poder usufruir de coisas boas também. Mas para isso é necessário trabalhar, ter recurso, comprar, enfim. Mas aí a gente acaba comprando demais, comprando além daquilo que eu não precisava, né? Comprando coisas que não vou precisar. Então, essa falta de entender que tem coisas que não tem necessidade de se comprar, acaba comprometendo as gerações futuras. Por exemplo, eu vou na rua, eu preciso de 2 sapatos, um para trabalhar e um para poder utilizar no lazer. Aí eu vou para a rua e compro 4 pares de sapatos. Chego em casa, eu vou utilizar um no meu trabalho, utilizo outro no meu lazer e fica 2 praticamente se acabando dentro do quarto. Quando eu vou utilizar eles, quando eu coloco ele no pé, que eu faço a primeira caminhada com ele, o solado do sapato se desmancha porque ele não estava sendo utilizado. Ele praticamente se acabou, né? Porque não estava sendo utilizado. Então naquele momento eu tirei a oportunidade de uma pessoa lá no futuro. Por quê? Porque eu comprei algo que não eu precisava, né? E isso poderia ser algo de alguém lá no futuro. Então a gente tem que ter uma mentalidade assim, segundo as ideias do desenvolvimento sustentável. Utilizar só o necessário, ter uma vida mais saudável, né, para que as gerações futuras também possam ter esse privilégio, tá? Então falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade é seguir por essa linha. E as fontes energéticas, elas nos ajudaram a ter uma qualidade de vida. Por que nós falamos sobre fontes energéticas? Porque a gente procura entender as principais fontes energéticas históricas, como a base de petróleo, que é de queimas de combustíveis fósseis, a base de energia nuclear, a base de energia de gás natural, né? Que são fontes fósseis que nós chamamos. E essas energias, elas estão presentes há muito tempo na nossa história, né? Há muito tempo essas fontes vêm nos acompanhando. Mas se fala hoje numa fonte mais renovável, numa fonte mais equilibrada, como no caso energia solar, energia eólica, energia
de maré, que nós chamamos também. Fontes biogeoquímicos, no caso, fontes relacionadas a energias orgânicas, né, que utilizam bagaço da cana, utilizam resto de materiais orgânicos que possam produzir gás metano, né? Por exemplo, se fala muito em lixões, aterro sanitário. O que é o lixão? É uma área, como nós conhecemos aqui em Pedreiras, uma área onde se joga o lixo e ali ele fica, né, jogado numa área específica, vão só enterrando com mais lixo e ali eles abandonam com o tempo. Não é uma área controlada, não é uma área assim interessante. Já os aterros sanitários é uma área controlada, é uma área onde se é preparada para receber essa quantidade de lixo, tá? Existe uma coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? O que ela faz? Ela separa aquilo que pode ser reutilizado, aquilo que pode ser reciclado, aquilo que pode ser reaproveitado. É a lei dos R's que nós chamamos. Então tudo aquilo que pode ser reaproveitado, reciclado e reutilizado é retirado. Só vai para o aterro aquilo que não tem mais como entrar nessa lei dos R's, né? E aí o que acontece? No lixão eles vão ser soterrados, preparados, no aterro. No aterro sanitário ele vai ser aterrado, preparado, porque o aterro ele também é produtivo, diferente do lixão, que há um desperdício. No lixão, aquele lixo ele é desperdiçado, porque o lixão ele tem utilidade quando se fala em meio ambiente, né? E como é que o lixo pode ter utilidade nessas localidades? Quando se faz aterro sanitário, há um processamento correto e aquele lixo, quando ele entra em decomposição, ele libera gás metano, e o gás metano é uma fonte de energia. E quando você faz aterro sanitário, tem como conectar, tem como extrair do lixo o gás metano para ser utilizado no dia a dia, numa indústria, nas residências, como nos fogões, enfim. Então, é uma fonte energética alternativa, porque quando a gente fala energia, não é só aquela energia elétrica, tá? É qualquer força motriz que tem capacidade de mover algo ou de produzir algo. Tipo, o fogo produzido pelo fogão é uma fonte energética, uma fonte que vem de um gás, tá? Que é o gás metano, né? Que esse gás é retirado do subsolo, que é uma fonte fóssil, tá? Uma fonte antiga, tá certo? Então, quando a gente fala desse assunto de meio ambiente, sustentabilidade de fontes energéticas, a gente tem que analisar dessa forma, nessa concepção, tá? Aí o livro de vocês, ó, até coloca um assunto que hoje, se a gente parar para perceber, quase não se fala mais, né? Olha só, na Conservação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, isso aqui é um órgão da ONU, tá? Convenções das Nações Unidas, isso aqui é as conferências mundiais promovidas pela ONU, aonde tem a participação de vários países, aonde se discute questões, né, para se trazer melhoria para o mundo, tá? E uma das coisas que levam, né, um dos fatores, vamos dizer assim, que leva esses países a se reunirem, uma das discussões é isso: emitiram gases de efeito estufa, como por exemplo o aumento do gás carbônico, o aumento de outros gases que possam promover, né, alteração na nossa atmosfera. Por exemplo, as indústrias, ela produz um gás que é muito, muito, muito perigoso, tá? E esse gás, quando ele entra em contato com a atmosfera, ele pode alterar significativamente e isso afetar a respiração humana, afetar os olhos, coceira no corpo, essas coisas, tudo ele promove. São chamadas de dioxinas pesadas, tá? Que às vezes é uma substância simples, mas que a indústria utiliza metais pesados, né, química pesada. Essa fumaça que é liberada pelas indústrias, ela tem um alto índice de poluição, então são chamadas de dioxinas pesadas. Por isso que hoje você quase não vê indústrias sendo construídas dentro de cidades, são construídas fora de cidades, né, para evitar essa fumaça, que essa fumaça entre em contato com as pessoas, tá? Então é uma forma, desde a década de 50 que as Nações Unidas vem discutindo essa questão do efeito estufa, que melhorou bastante, tanto que nesse período de quarentena, só para a gente ter uma ideia, o ar mundial melhorou em quase 8%. Às vezes o número pode ser insignificante, mas 8% numa escala mundial é muita coisa. Tem lugares aí, por exemplo, São Paulo,
nesse período de pandemia, de isolamento social. Agora não, que agora retornou às atividades, mas antes da pandemia mesmo, que todo mundo estava trancado, que quase ninguém saía, o ar de São Paulo melhorou em mais de 10%. É comum em São Paulo você não olhar durante o dia, você não conseguia olhar o azul do céu, você olhava apenas fumaça. E devido à paralisação de indústrias e principalmente da frota de automóveis e transporte público, né, não tendo mais aquela queima de combustíveis fósseis, no caso as fumaças produzidas pelos carros, pelos caminhões e tudo mais, até mesmo pelas indústrias, fez com que o céu de São Paulo ficasse limpo e as pessoas pudessem olhar novamente o céu durante o dia. Então isso é um marco do quanto é importante, né, nós trabalharmos a conservação, a preservação, né, e entendermos que tem como viver num mundo saudável. Então, essas pandemias, por exemplo, esses problemas respiratórios, essa evolução dessas bactérias, dessas doenças que existem por aí, no caso o próprio coronavírus, ele é uma doença produzida por uma bactéria mortal, e isso é uma consequência da alteração ambiental que o próprio homem vem promovendo. Tá? O surgimento dessas doenças perigosas estão relacionadas à forma como o homem está se comportando no mundo. Mas como assim se comportando, Evaldo? Com o aumento do desmatamento, com o aumento da poluição, com o aumento da degradação do meio ambiente, da natureza, nós promovemos e criamos, vamos dizer assim, né, bactérias mortais, bactérias evoluídas, fungos mortais. Nós alteramos a questão climática, nós alteramos o equilíbrio da natureza. Então é comum aparecer doenças altamente perigosas, tá? Que possam nos afetar no dia a dia. Perfeito. Então, passando para cá, o livro de vocês ele fala sobre megadiversidade. O que é a megadiversidade? Vou fazer uma pergunta. Tá me escutando direitinho aí? Tá, tudo ok. Perfeito. Então vamos lá. Se tiverem pergunta, podem habilitar o áudio, podem falar, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Aí fala, pergunta e fecha o áudio, eu continuo e assim a gente vai tendo um controle das falas. Então o que seria esse nome megadiversidade? Olha só, mega, né, de grandeza, você coloca aqui para cima aqui de algo bem grande. E essa diversidade, né, relacionada ao assunto que nós estamos falando, que é sobre sustentabilidade, meio ambiente, o que é que esse mega diversidade vem colocar? Ele vem nos mostrar, através de um planisfério, que é esse mapa que vocês estão vendo embaixo, os lugares com maior biodiversidade do mundo. Tá? Veja bem, ó, os países que abrigam grande diversidade de espécies em seu território são denominados de megadiversos. Olha só, quem são os países que são considerados megadiversos? Anotem isso daí. Quem são os países considerados megadiversos? E o que significa essa megadiversidade? No mapa de vocês vão ver, ó, o Alasca, Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, República Dominicana, Dominicana do Congo, a região do Congo, vamos colocar assim, África do Sul, Madagascar, tá? Para quem assistiu os filmes de Madagascar aí, China, Índia, a região da Indonésia praticamente como um todo e a região da Austrália. São considerados lugares com megadiversidade, então são considerados países megadiversos. Por que, Evaldo? Por que existe isso? Vou dar exemplo de alguns. Por exemplo, essa área aqui que vocês estão vendo. Por que o Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru são países megadiversos? Né? Porque aqui nós estamos tratando de países que estão situados dentro da área da Amazônia, por exemplo. Tá? A Amazônia é considerada um lugar megadiverso, um lugar onde a biodiversidade predomina. Nós temos uma diversidade muito grande de espécies animais, de espécies vegetais, nós temos espécies variadas, espécies que só encontramos aqui no Brasil. Tá? Então, devido à presença da maior floresta equatorial do mundo nessa região nossa, torna essa região lugar megadiverso, por conta da biodiversidade que nós temos de forma grande. Por exemplo, a África
na região do Congo, aqui nós temos as savanas, que têm características parecidas com a do Brasil, tá? As savanas, ela tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, o cerrado brasileiro é basicamente quase a mesma coisa das savanas africanas. A diversidade de animais, a diversidade de vegetais que é possível encontrar nesses dois lugares, tá? Então existe essa diferença aí. Outra coisa que eu até marquei para vocês é Madagascar. Madagascar é uma ilha que pertence à África, tá? Madagascar hoje é uma das áreas com maior biodiversidade do mundo. Tem até uma coisa interessante, que quando a gente anda na rua, que a gente olha aquelas iguanas, nós chamamos ela de camaleão. Olha um camaleão, não sei o que e tal. Então aqui dali não é camaleão, para nós é iguana. Camaleão mesmo de verdade só existe em Madagascar, que é aquele que tem um olho lateral e um rabozinho enrolado. Que ele pode ficar cinza, pode ficar verde, pode ficar até meio avermelhado, ele muda de cor conforme o ambiente que ele está inserido. Aquilo é o camaleão. Já o nosso é chamado de iguana, né? Iguana. Tem um cara, acho que vocês já viram falar na disciplina de ciência, Charles Darwin, né? O cara que rodou o mundo, fez um estudo incrível sobre a adaptação da espécie. O que é a adaptação da espécie? Ele diz que os animais se adaptam conforme o ambiente que ele está vivendo. E a iguana, quando ele chegou na região que nós chamamos aqui, ó, região Del Fogo, região do fogo, tá? Região do fogo porque é uma área que tem uma concentração vulcânica, mas apesar deles estarem adormecidos, mas tem uma concentração vulcânica bem interessante. Quando Charles Darwin chegou nessa região aqui, ele observou a iguana, sendo que a iguana tem basicamente em todos os lugares do mundo. Mas o que chamou a atenção dele? A iguana não é uma espécie que vive dentro d'água, ela não é uma espécie para mergulhar. Mas como nessa região acabou, é porque na verdade a iguana que a gente conhece de camaleão aqui, ele é uma espécie vegetal, ele come plantas, frutas, essas coisas, não é carnívoro. Por isso que nem se preocupa que ele não morderá vocês, ele pode dar uma chicotada, né? Então ele percebeu que nessa região do fogo aqui, o capim, o mato, as frutas ficaram escassos. Como esses animais se alimentavam se eles eram vegetarianos? Então esse tipo de iguana dessa região se adaptou a mergulhar nas águas salgadas, e no fundo dessas praias eles conseguiram começar a comer as algas. Então eles se adaptaram a mergulhar em águas salgadas para poder comer as algas no fundo das praias. Então foi algo que ele achou incrível. Então ali ele mostra que as espécies se adaptam. Por exemplo, hoje nós estamos passando por uma adaptação, ficar em casa trancado, tá? Ficar em casa sem sair muito para a rua, só o necessário. Então é uma adaptação para quem estava acostumado a ir para a escola, ir para a rua, ficar tranquilo, conversar com os amigos, ter contato com pessoas. E hoje não podemos fazer isso. Então nós estamos passando por uma adaptação, tá? E mega diversidade é isso, é você encontrar uma diversidade animal e vegetal em um lugar. E esses países que vocês estão vendo são os países com maior diversidade do mundo. Essa região que eu marquei aqui, ó, região da Indonésia, aqui, pessoal, onde se concentra as regiões mais fartas de recifes de corais e algas no mundo. Praticamente muitos dizem que o pulmão do mundo é a Amazônia. Na verdade não, o pulmão do mundo ele fica nessa região aqui, tá? Onde se concentra uma das maiores concentrações de algas do mundo, né? E algas que produzem também oxigênio. Então ela tem essa responsabilidade de equilibrar o ar da atmosfera, tá? E aqui nós temos uma área vulcânica, né? Uma área de concentração de vulcões, ilhas vulcânicas. Então a concentração mineralógica, minerais, é uma área muito rica, uma área muito diversificada, tá? E a Austrália também é um país bem diverso, tá? Um país com características parecidas, Estados Unidos, parecida com o Brasil, vamos colocar assim. Então tem toda uma diversidade, tá bom? E aqui a gente continua para chegarmos nesse ponto, política e legislação ambiental no Brasil. Como eu falei para vocês, o Ministério do Meio Ambiente, né, o principal órgão de meio ambiente do Brasil, mas existem as secretarias de meio ambiente. Por exemplo, Pedreiras tem uma secretaria de meio ambiente, que é a Secretaria Municipal. O Estado do Maranhão também tem uma secretaria de meio ambiente, que é a Secretaria do Estado. E o governo federal tem o Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA.
que é o Ministério, é o órgão superior dessa área ambiental, que criam leis na qual a gente tem que segui-las, obedecê-las, tá? Caso contrário, a gente pode sofrer penalidades se a gente desobedecer uma lei como essa. E essa lei, a gente entra no segundo conteúdo de vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção quando vocês estiverem estudando sobre as unidades de conservação, tá? E isso daqui é uma lei, claro, as próprias leis ambientais discutem essa questão das unidades de conservação. Vamos ter que criar unidades de conservação, né, ou unidades de preservação, para que possamos ter, né, a biodiversidade conservada. O que é isso? Ter espécies animais e vegetais em lugares protegidos, né, para que ninguém venha afetá-los. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos a arara azul, que é uma espécie que quase entrou em extinção. Só não entrou mesmo porque eu não me lembro agora qual era o país, que estavam criando 6 espécies de arara azul. E olha que o Brasil, há uns 10 anos atrás, era um país com uma diversidade ainda muito grande de arara azul, e hoje nós reduzimos em quase 90%. Então essas araras foram criadas fora do Brasil, 6 araras, e chegaram ano passado no Brasil e foi distribuída em parques, em áreas de conservação ambiental, na verdade em áreas de proteção integral, que a gente vai já conhecer, tá? Então quando a gente fala em unidades de conservação, existe 2 tipos de unidade: unidade de proteção integral, tá? E unidades de uso sustentável. Aqui vocês têm que lembrar do significado de 2 nomes: preservação, vou botar aqui para escrever com o mouse é ruim, tá? Vou botar assim, preservação, e vou colocar só assim, conservação. Então, preservação, conservação. Nós temos que entender o que significa isso. Eu até deve ter falado para vocês. Quando a pessoa chega, vamos preservar o rio Mearim, lascou. Todo mundo vai morrer de sede. Porque se eu colocar preservar o rio Mearim, significa que ele vai ser intocável. Ninguém pode fazer o uso dele, tá? E quando eu falo conservar, aí significa fazer o uso sustentável. Utilizar o rio Mearim só para atender as minhas necessidades, sem desperdício, para que ele possa continuar vivo, para que as futuras gerações possam ter acesso à sua água, às suas riquezas, tá? E assim por diante. Algo que não está acontecendo atualmente. Nós estamos utilizando de forma que nós estamos desperdiçando a água, desperdiçando seus produtos, né? Suas riquezas, né? Tanto que hoje não encontramos algumas espécies de peixe, por exemplo, o piau, que é uma espécie de peixe muito conhecida no rio Mearim, o surubim também, e hoje você percebe uma mudança, quase não encontramos piau nem surubim. Quando encontra, ele não é tão grande quanto era antes. Você pode até perguntar para os pais de vocês depois como era o piau de antigamente, que comia na beira do rio, né? Um povo fala, comia um piau na beira do rio. Era um peixe muito grande, era um peixe que um dele dava para a gente se alimentar tranquilamente. Hoje você tem espécies pequenas, tá? E por que isso acontece? Por 2 motivos. Alteramos esse ambiente devido à pesca predatória. Tipo, existe um período que nós chamamos de período da Piracema. É um período em lei que acontece no Brasil todo, onde um período de 3 a 4 meses, 3 a 5 meses, que não podemos pescar, não podemos fazer o uso da pesca, porque é o período que os peixes estão desovando, né? Estão praticamente aumentando o seu nicho, né? Aumentando a sua população. Então é proibido pescar nesse período. Então vai passar um período para nós podermos ter mais peixe na frente. Só que muitas pessoas não estão obedecendo essa lei, não estão obedecendo essa regra, e os peixes não conseguem crescer. Nem antes mesmo de crescer eles já são capturados. Então por isso que há uma escassez dessa espécie. Perfeito, mas quando a gente fala de unidades de conservação, por que elas foram criadas? Por que elas surgiram, essas unidades de conservação? Justamente para a gente poder ter um equilíbrio. Se as pessoas não se conscientizam de que tem que conservar, de que tem que preservar, então foi necessário que o Ministério do Meio Ambiente, aquele órgão que eu mostrei para vocês, criassem leis que viessem forçar as pessoas a preservar e conservar, tá? Então veja bem,
pontuar aqui algumas coisas interessantes. O que são unidades de preservação, né? No caso, o que são unidades de proteção integral? Aí ele vem aqui, ó. O principal objetivo é manter a área praticamente intacta. Olha só, uma área que praticamente vai ser intacta. Ninguém vai ter o uso dela, a não ser para pesquisa, tá? Só tem uma coisa que pode ser feita nessas áreas de proteção integral: pesquisas. Pesquisadores que entram nela para fazer estudo de determinadas espécies vegetais ou animais. Estudar uma espécie, uma planta, um animal que vive ali e assim por diante. Apresentam normas mais restritivas, não permitindo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano aos recursos naturais. Então ela não permite que uma pessoa entre lá para degradá-la, para cortar, poluir, desmatar, enfim. E tem alguns pontos interessantes. Ó. Nós temos aí, ó, dentro das áreas, né, dentro das unidades de proteção ambiental, nós temos estação ecológica, nós temos reserva biológica, nós temos parque nacional, nós temos monumento natural e refúgio da vida selvagem. Eu vou dar exemplos de alguns, por exemplo, tá? Olha aqui, ó, estação ecológica, que é uma área de preservação com realização de pesquisas científicas e visitação com objetivo educacional. Então são áreas destinadas a pesquisadores e também vocês podem entrar lá para fazer estudos de uma disciplina de ciência, de geografia, por exemplo, onde a gente pode levá-los para poder fazer esses estudos. Nós temos áreas de reserva biológica, por exemplo, tá? O que é uma reserva biológica? Ó, área de preservação e recuperação do ecossistema alterado, permitindo apenas visitas com objetivo educacional. Foram áreas que foram degradadas, foram desmatadas, e assim nós tivemos que tornar ela uma reserva, uma área que vai ser recuperada. Então se isola aquela área que foi degradada e começa a fazer um trabalho de reflorestamento, de introdução de espécies que ali existiram, tá? E assim por diante. Então a gente pode tentar reviver aquela área e ela serve apenas para estudos, no caso escolares. Aí nós temos os parques nacionais, que são áreas de preservação de belezas cênica. O que é uma beleza cênica, como eles falam? É de beleza imensurável. O que é esse nome imensurável? De grandiosas belezas, de grandes, é uma beleza assim, com uma área muito grande, tá? Uma beleza incrível, uma beleza assim, incomparável, que só é possível encontrar naquele lugar. Então, com realização de pesquisa científica, atividades recreativas e educacionais. Por exemplo, no Maranhão nós temos 2 parques nacionais. Os Lençóis Maranhense é um parque nacional e a região da Chapada das Mesas. Vocês podem ter escutado falar sobre Carolina, a região das cachoeiras, né? Então Carolina fica na região da Chapada das Mesas, que é um parque nacional, tá? De belezas imensuráveis, de belezas cênicas, de belezas que só existem naquele lugar, tá? Aí monumentos naturais, preservação de lugares raros e de grande beleza cênica, com atividades de visitação, pode ser a propriedade particular, por exemplo. A Pedra Grande pode ser uma coisa simples, mas ela tem uma importância muito grande na cultura de Pedreiras. E lá nós podemos chamar de um monumento natural, um lugar raro, né? Porque tem seus contos, tem suas histórias, e refúgio da vida silvestre. Nós temos um grande refúgio no Maranhão, 2, que um está em estudo e o outro já é bem conhecido. Na região de Alcântara, para quem não sabe, foi a primeira cidade do Maranhão, localizada na região onde fica a base de lançamento de foguetes do Maranhão. Lá tem uma área de refúgio chamado Refúgio dos Guarás, que é aquelas garças que a gente chama garça vermelha, né? Ali são chamados de guarás. Então existe o refúgio dos guarás, né? Que são os flamingos também que a gente chama. Então o Maranhão tem uma área de refúgio da vida silvestre, preservação para a existência e a reprodução de espécies. Nós temos também aqui, próximo da gente, na região aqui depois de Presidente Dutra, onde vai para Colinas, o Parque do Mirador, que também é um parque, mas que lá existe um trabalho de refúgio da vida selvagem, porque lá foi encontrado aquele gato maracajá, que é o famoso gato do mato,
que é o menor felino, né, de todos que existe, tá? O felino silvestre, vamos colocar assim, o gato maracajá, que é o gato do mato. E lá foi encontrado e lá foi criado uma área de refúgio para que ele pudesse reproduzir, para que ele pudesse aumentar a sua população. Então, quando se fala em área de proteção integral, é importante vocês decorarem que existe essa divisão e a função de cada uma delas, e que elas são abertas apenas para pesquisa e para estudos educacionais. Já o que são áreas sustentáveis, né, para a gente poder encerrar essa parte e eu mostrar um pouco sobre fontes energéticas. O que são áreas sustentáveis? São áreas de conservação, áreas que a gente pode ter acesso, mas tendo aquela mentalidade da proteção ambiental, de conservar o meio ambiente, de não poluir, de cuidar, tá? Então veja bem, nas unidades de uso sustentável, a conservação da natureza, olha só, olha o nome conservação aqui, ó. A conservação da natureza. No outro lá, ó, nós temos aqui, ó, a proteção integral, tá? Que no caso nós estamos falando aqui de preservar. Preservar significa guardar algo, e esse algo e essa coisa, e isso que foi guardado, ele vai ser protegido. Podemos olhar, podemos estudá-lo, mas sem utilizar, tá? Já essas outras áreas eu posso extrair dela as frutas, eu posso extrair os animais, eu posso caçar, eu posso usar os recursos que ela disponibiliza, mas de forma consciente, tá? Eu posso fazer atividades lá de forma consciente. Então, conservação da natureza é conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, eu posso usar os recursos, mas de forma sustentável, tá? E sendo permitida a coleta. Então, veja bem, ó, permitido a coleta. Se dentro dessa área, por exemplo, lá na área de proteção integral, tem um pé de laranja bonito, e eu quero pegar aquelas laranjas. Lá eu não posso. Estou dentro de uma área de proteção ambiental. Agora, se eu estiver dentro de uma área de uso sustentável, eu posso. Eu posso tirar, mas tirar aquela quantidade que vai me servir, sem estragar, para que outras pessoas também tenham acesso. E quais são as divisões dessa área? Nós temos aí, ó, a área de proteção ambiental, que é chamado de APA, a área de relevante interesse ecológico, áreas de florestas nacional, aí tem aqui embaixo, que eu já vou voltar lá, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Vou voltar aqui, ó, rapidinho. O que é uma área de proteção ambiental? Uma chamada de mouse é ruim. APA, tá? Área de proteção ambiental. É uma área pública ou particular com proteção da biodiversidade e organização da ocupação humana. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o Bosque Seringal, que fica aqui no bairro Seringal, onde tem várias seringas. Ali é uma área de APA, para quem não sabe. E é chamado de Bosque Beno Lago. Beno Lago é o nome da pessoa que plantou aquelas seringueiras. Ele, na década de 50, ele foi embora para a região da Amazônia e lá ele trabalhou na produção de borracha. Ele teve contato com as seringueiras. Ele gostou, se apaixonou por essas árvores, trouxe algumas mudas e resolveu plantar ali no Bosque Seringal. Então ali cresceu, surgiu, tinha muito mais do que tem ali hoje. Era uma área muito fechada de seringueiras. Então, devido raios que já caíram ali e também a ação humana, houve uma redução das seringueiras. Mas ali é uma APA, que nós chamamos Área de Proteção Ambiental da cidade de Pedreiras, que é um parque bem no lago. É uma área de proteção ambiental que pode ter o uso dela, pode ter atividade dentro dela, né? Mas infelizmente não tem como fazer isso no momento. Tem as áreas de relevância de interesse ecológico, que são áreas públicas ou particular, com a preservação do ecossistema e baixa ocupação humana. Por exemplo, o cara tem um sítio, tem uma fazenda e quis criar uma área de relevância de interesse ecológico. Uma área ali que ele fez para ter uma diversidade animal, de vegetal, uma área fechada de plantas, né? Vamos colocar assim. Florestas nacionais, no caso nós temos aí a Amazônia,
nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, né, os biomas que nós conhecemos aí, tá? Aí vem aqui um pouquinho mais abaixo, reservas extrativistas, são áreas de população extrativista. Por exemplo, na nossa região nós temos muitas reservas extrativistas, que é relacionada às quebradeiras de coco. Tem muitas famílias, o próprio Maranhão, o estado que nós vemos hoje, ele surgiu por conta da produção do coco-babaçu, né? A primeira economia maranhense, aquela que fortaleceu mesmo, aquela que evoluiu mesmo o estado, foi através do extrativismo do babaçu, né, principalmente, tá? Reserva de fauna, que são áreas naturais que abrigam animais nativos, mas que a gente tem acesso a elas, né? Por exemplo, qualquer área aí que ainda seja conservada, que tem espécies animais, que a gente pode estar visitando ela sem problema. Reserva de desenvolvimento sustentável, populações tradicionais que permitem a visitação pública, por exemplo, áreas indígenas, áreas quilombolas, comunidades ribeirinhas, que têm suas áreas de desenvolvimento sustentável, ou então projetos. Lá em frente à delegacia, a Polícia Militar, aqui em Pedreiras, ali na frente dela tem uma área que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, que está lá. É uma areazinha que é de conservação, onde se faz estudos e pesquisa. É bem interessante, tá? E reservas particulares do patrimônio natural. Por exemplo, quem já foi ou quem já ouviu escutar alguém que foi e falou assim: ah, eu já fui para Carolina, sul do Maranhão, banhar nas cachoeiras. Ali é uma área de reserva particular do patrimônio natural, porque está dentro de um parque ambiental que é chamado de Chapada das Mesas. E aquelas cachoeiras, que é um patrimônio natural, que é da natureza, tá? Está dentro de uma reserva particular. Tem uma pessoa que comprou aquilo dali e ele cuida, né? E ele abre para que as pessoas possam visitar. Mas é uma área de patrimônio natural, mas que pertence a uma pessoa e ele faz essa organização, tá? Então, perfeito. Aqui tem apenas uma observação, que é para vocês entenderem esses impactos ambientais da produção de carne bovina, né? O que é que o gado produz, quais os problemas ambientais que o gado traz. Então, fique atento, façam a leitura dessa parte, porque com a grande criação a criação de gado, por exemplo, o Brasil hoje é considerado um dos maiores produtores de carne do mundo. Se você olhar a tabela aqui, ó, os maiores produtores exportadores, quem? Aqueles que vendem carne para outros países. O país que mais produz carne e exporta é o Brasil. Depois vem a Índia, a Austrália, os Estados Unidos. Então o Brasil é o maior produtor de carne bovina até hoje. Mas quais são os impactos ambientais que essa produção traz? Então, desmatamento de área. Tem que desmatar uma área muito grande para poder fazer pastagem, para poder criar o gado. Tem pessoas que têm cerca de... vamos colocar assim... Pode ser uma coisa, um número muito grande, mas existe pessoas que têm 20 mil cabeças de gado, 30 mil cabeças de gado. Então imagina o tamanho dos pastos, tamanho das áreas que essas pessoas têm que ter para poder criar esse gado, engordar ele para poder depois ser abatidos e sua carne ser vendida. Então há uma área muito grande que é desmatada, né, que é basicamente destruída, vamos colocar assim, mas que há uma necessidade, precisamos da carne bovina, precisamos de tudo aquilo que é retirado do gado, até porque se aproveita tudo do boi, né? Carne, o leite, a carne, o couro dele, o próprio cabelo dele serve para fazer escova, né? Escovas para pentear animal, por exemplo. O chifre, né? Serve para poder fazer botão, né? Enfim, então o gado ele é todo aproveitado. Os restos mortais que não servem para nada, quando a gente pensa que não serve para nada, é triturado para fazer ração para animal. Então o gado ele é 100% aproveitado. Até o sangue do gado que é retirado é guardado para ser vendido para o pessoal que trabalha no ramo da pesca. Porque quando eles vão pescar, eles precisam jogar sangue na água para atrair os peixes, para eles poderem fazer a pesca de arrasto. O que é isso? Eles colocam aquelas redes grandes em barcos, jogam o sangue, o peixe é atraído e eles fazem a pesca, principalmente quem pesca grandes peixes, né? Para poder ter isso. Então o sangue também é reaproveitado. Então o gado ele tem uma importância muito grande
no desenvolvimento econômico, mas ele também produz impactos ambientais altíssimos, tá? Então façam a leitura, respondam essas questões para que vocês possam fixar o conteúdo de vocês, tá bom? E aqui, recursos estratégicos, que aí no caso são as fontes energéticas, que aí eu trouxe um outro resumo para vocês compreender até melhor, tá? Eu trouxe aqui slide. Deixa eu fazer uma pergunta. Tranquilo aí, Claudio? Tá, tudo tranquilo. Beleza, então a gente vai caminhando aqui para os finalmente, tá? E eu vou trazer esse slide que vai nos trazer uma observação bem legal sobre essas fontes energéticas, tá? Aqui é bom porque fica um esquema de resumo mental e dá pra gente ter um conhecimento aí sobre fontes de energia. E quando a gente estuda fontes energéticas, a gente tem que fazer uma divisão. Existem as fontes renováveis e existem as fontes não renováveis, tá? As fontes não renováveis são aquelas fontes que nós estamos acostumados, né, a lidar com ela. A própria setinha que vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar aqui o marcador. A própria setinha que vocês estão vendo, ele faz esse ciclo aqui, ó. Essas são as principais fontes não renováveis. Por que elas não são renováveis? Elas não são produzidas, exato, segundo numa escala humana, nós não temos como esperar o petróleo se renovar, o carvão mineral se renovar, o gás natural se renovar. Não é que eles não são renováveis, são, mas dentro de uma escala geológica. Que é isso? Eles levam milhões de anos para poder se renovar. E não é a escala humana, não tem como esperar milhões de anos para ter novamente petróleo, ter novamente carvão ou gás natural. Para quem consegue viver até 100 anos hoje, é raridade, tá? Diferente das fontes renováveis, como vocês estão vendo aqui, ó, fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que têm poder de renovação, aquelas que você utiliza, mas ao mesmo tempo ela está se renovando. Então ela não se esgota facilmente, né? Nós temos aí, ó, as hidrelétricas, que são consideradas fontes renováveis, fontes alternativas, que nós temos a solar, a eólica, a maremotriz e a ecotérmica, né? Eu vou explicar cada uma para vocês de forma rápida. E nós temos os biocombustíveis, né? Que é exatamente aquele exemplo lá que eu dei para vocês até do aterro sanitário, por exemplo. O uso do lixo para a produção de energias renováveis, no caso o gás metano. Mas enfim, quais são as principais energias não renováveis e quais os seus principais problemas, né? Então veja bem aqui, energias, fontes não renováveis. Primeira delas, o carvão mineral. O carvão mineral, ele foi considerado na evolução da história, vamos colocar assim, a primeira fonte energética do homem, tá? O ano que o carvão mineral foi utilizado foi ali, ó, você pode até anotar aí direitinho, foi em 1845, né? Foi o ano que ele foi mais explorado, tá? E isso aqui submete ao século XIX, tá? Mas o carvão mineral, de fato, ele foi muito mesmo utilizado. Deixa eu só fazer uma correção bem aqui. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão ter que apagar rapidinho aí. Pera aí. O carvão mineral, na verdade, ele foi impulsionado em 1784, tá? Essa é a data dele. 1784, no século 18, tá? Século 18, tá aqui, ó. Século 18. Então, em 1784, no século 18, o homem conseguiu manipular a primeira fonte energética, que é o carvão mineral. Qual é a diferença de carvão mineral para carvão natural? O carvão natural é aquele que eu faço através do coco-babaçu, por exemplo. Do coco-babaçu, da madeira que eu extraio, a lenha, por exemplo.
que eu utilizo, tá? Eu coloco isso para queimar e eu crio carvão natural. Já o mineral é aquele que eu encontro no subsolo, né? São fontes fósseis. Por exemplo, há uns 30, 100 mil anos atrás, uma grande floresta morreram e ela foi soterrada. E aquela madeira, ela entrou em processo, né? Que nós chamamos de processo carbonífero. O que é isso? É uma madeira que antes ela existia, ela foi soterrada e ela foi transformada, ela entrou em processo químico, né? Uma reação química, e ela apodreceu, por exemplo. Quando ela apodrece, ela vira aquele carvão, né? Aquele carvão mineral. Então, carvão mineral porque é um vegetal que morreu há muito tempo atrás, 30, 50, 60 mil anos atrás, e ele ficou soterrado e ali ele apodreceu e virou o carvão, tá? E esse carvão ele foi utilizado muito tempo, por muito tempo, até hoje na verdade utilizam, né, para alimentar as indústrias, como foi colocado assim, ó. Século XVIII impulsionou o fator da localização das indústrias. Por exemplo, com o uso do carvão mineral, nos ajudou a alimentar as máquinas na primeira indústria do mundo, onde elas eram movidas a água, né, a vapor. O trem também foi movido a vapor, que precisava do carvão, e os navios também, que precisavam do carvão mineral para poder ser alimentados. Então foi o primeiro combustível fóssil utilizado pelo ser humano, tá? E que ajudou a impulsionar, né, a indústria através do uso dos trens, dos navios, tá? E as máquinas que utilizavam a água, né, o vapor da água, para poder movimentar elas. E para que existisse esse vapor, nós precisávamos ter fogo, e o carvão mineral ajudava nisso. Depois o petróleo. Aí sim, o petróleo, a gente coloca aquela data a partir de 1845, tá? 1784 nós tivemos aí a era do carvão mineral. Aí a partir de 1845 nós começamos, né, a era do petróleo, tá? Então o petróleo aí começou a impulsionar, na verdade, o desenvolvimento aí da economia mundial. Então século XIX, ó, o petróleo começou a reinar. O carvão mineral ainda existia, mas o petróleo em especial. Então utilização industrial, né? Aumentamos a potência da indústria, até porque a partir do petróleo tivemos energia elétrica, mais energia, produção de derivados, né? Qual derivados? Por exemplo, gasolina, querosene, principalmente o querosene. Então o petróleo ele tem mais de 70 derivados do petróleo. Então a gasolina, o óleo diesel, o querosene, tinta, né? Tudo aquilo que você consegue observar que tem tinta pelo meio, qualquer coisa, tudo aquilo, plástico, por exemplo. Só existe plástico hoje porque o plástico ele é derivado do petróleo, tá? Por exemplo, quase tudo hoje tem plástico. Então, em todo lugar da nossa casa tem petróleo, tá? Então, se não tivesse o petróleo, se nesse momento eu apertasse um botão assim, some petróleo, 70% dos objetos que nós temos iria sumir, porque 70% das coisas são feitas com base do petróleo. Utilizam petróleo como matéria-prima, tá? O plástico, por exemplo, só existe por conta do petróleo. A gasolina, o querosene, o óleo diesel, lubrificantes de motores e assim por diante, tá? A tinta que utilizamos para pintar a casa, para carimbo, tudo isso daí é relacionado ao petróleo. Por exemplo, a outra fonte energética, o gás natural. O gás natural também ele só existe por conta do petróleo. Da mesma forma que o carvão mineral surgiu, o petróleo também. O carvão mineral surgiu, né, vamos colocar assim, do apodrecimento dos vegetais, daquelas plantas que morreram, aquelas grandes florestas. O petróleo com a morte de animais. Várias espécies de animais no passado morreram e foram soterrados, viraram fósseis. E com a sua decomposição, né, aquela decomposição, aquela matéria orgânica que eles decompõem, durante milhares e milhares de anos, se transforma em petróleo. Tá? Então, por isso que é um produto bem interessante. E o gás natural é consequência do petróleo. Tá? É o gás que é liberado
pelo surgimento do próprio petróleo, tá? Aí coloca assim, ó, tem sido cada vez mais utilizado, né, na expansão dos gasodutos, tá? Hoje utilizamos muito a tubulação de gasoduto para transportá-los. Por exemplo, tem países, no caso do Brasil, nós compramos o bujão de gás, né, para cozinhar. Tem países mais avançados, nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de gás, ele é todo via gasoduto. Então o gás chega até sua casa por uma tubulação, que nem água, tá? A água vem pela tubulação, o gás também, tá? Então é bem interessante. Na nossa realidade, nós compramos o bujão, e aquele gás natural que está dentro do bujão, que é o gás metano, ele é o gás que a gente utiliza para se ter fogo, né, no fogão. Interessante que o gás metano, só uma curiosidade, ele não tem cheiro. Então como é que eu sei que o gás está vazando? Porque tem outro gás que fica junto com o gás metano. O gás metano em si ele não tem cheiro, você não sabe se ele está aí. Apesar de ser mortal, né? Em grande quantidade ele pode matar uma pessoa. A gente sente o cheiro do gás de cozinha porque ele tem gás propano. Então o gás propano que é colocado dentro do bujão, caso vier vazar, a gente sentiu o cheiro. Então ali não é o gás metano em si, é o gás propano que a gente está conseguindo sentir o cheiro. Essa é uma curiosidade, tá? E ele é mais barato, maior, as reservas são maiores em relação ao petróleo, carvão, mineral, e menor, né, problemas relacionados a poluentes. Então ele polui menos em relação ao petróleo, carvão. Não é que ele não polui menos, tá? Em relação a esses dois aqui. E nós temos a nuclear, né? Hoje muito perigosa, até porque precisa de um país que saiba lidar com ela, mas é bem interessante. Tem muitos países no mundo, por exemplo, Japão, uma parte da China, uma parte da Rússia, o próprio Estados Unidos, Brasil através de Angra 1, Angra 2, que fica na região dos Santos, que produz, na verdade, de Santos, na região de Rio de Janeiro, na verdade, que produz energia nuclear, Angra 1 e Angra 2. Professor, o seu áudio está cortando. Vê se tá bom agora aí. O áudio está cortando. Tá, melhorou. Melhorou? É a internet que deve ter oscilado. Ok? Beleza. Pronto, já está finalizando já. Então, energia nuclear, né? O único problema da energia nuclear é o lixo atômico, né? E acidentes que podem acontecer por conta disso. Tem até um filme que vocês podem assistir depois, que é Chernobyl, né? As duas cidades que foram afetadas após a Segunda Guerra Mundial, que são duas cidades japonesas, Chernobyl e Nagasaki, que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear em cada uma dessas cidades, matou muitas pessoas, e até hoje existem pessoas que nasceram, na verdade, que nem foram nem existir no período da guerra, mas que seus pais tiveram mutações genéticas, afetaram o feto, e as pessoas nasceram com problemas, deformidades. Até hoje existem pessoas que não têm braço, não desenvolveram o braço por completo, não anda, por conta desse problema que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial em Chernobyl e Nagasaki, por conta dessas bombas nucleares que foram jogadas lá, né? Então o problema da energia nuclear é onde armazenar o lixo, né, atômico, porque para se produzir energia nós precisamos de substâncias como urânio, né, que é um enriquecimento do urânio, que é uma substância química, né, que a partir dele se consegue produzir energia. Você começa a esquentar o urânio, e quando você esquenta ele produz energia em alto nível, tá? Uma partículazinha de urânio pequena é capaz de substituir carvão, petróleo e gás por muito tempo. Mas o problema da energia nuclear é o perigo do lixo, que depois esse urânio não serve mais e tem que ser descartado, tá? Tem que ser descartado. E aí, aonde descartar esse urânio? Porque você não pode deixar ele em qualquer lugar. Por exemplo, quem já assistiu o Simpson ele trabalha dentro de uma indústria nuclear, e tem um momento que ele pega uma partículazinha de urânio e sai com ela, ele fica até verde, né? Ali eles fazem uma crítica em relação à indústria nuclear,
perigo que ela proporciona. Ela pode matar rios, ele mostra isso no desenho dele, pode matar rios, peixes, acabar com o solo, acabar com as cidades. Então o maior problema da energia nuclear é o lixo. Aonde guardar esse lixo, né? Aonde trazer praticamente esse problema. E ela, a ausência de poluentes atmosféricos, ela não polui. Se não fosse o problema do lixo, era a energia mais renovável que a gente teria, pela grande quantidade que existe, e não precisamos de muita coisa para poder produzir uma energia o suficiente para manter todo mundo. Agora o lixo que ela produz é o problema. E para poder armazenar isso daí é muito perigoso. Tá? Nós encontramos urânio, por exemplo, naquelas máquinas hospitalares, aquela máquina de fazer tomografia, elas têm urânio. Tá? É tanto que quando aquela máquina ela não presta mais, o sistema de saúde tem que tirar o urânio e destinar, né, um lugar correto para ela ser descartada. Existem lixos nucleares em alguns lugares do Brasil, né, para poder ser descartado. Existe um hospital aí que deixou uma máquina faz um tempo, e as pessoas invadiram esse hospital abandonado e tiveram contato com o urânio dessa máquina, e praticamente eles se contaminaram e contaminaram também outras pessoas que entraram em contato com ele. Basicamente todos morreram de câncer em alto nível, né? Que é o que o urânio produz, câncer. Então isso é um problema em relação ao lixo nuclear. Então qual é a saída? Qual é a saída para as fontes energéticas? Estão aqui, ó. São as fontes renováveis, né? Se renovam num curto espaço de tempo, tipo a água com as hidrelétricas, tá? Já as não renováveis é um prazo longo para Tá cortando o áudio. Tá cortando o áudio. E agora? Melhorou. Pronto. Então, as fontes renováveis, elas se renovam muito rápido, já as outras que não são renováveis têm um prazo muito longo para se renovar, um prazo que não entra na escala humana. Então, as hidrelétricas é uma fonte renovável, né? Produção de águas, no caso de hidrelétricas, o único problema é as áreas que tem que ser alagada para poder ter uma barragem e assim começar a produção de energia, tá? E fontes alternativas, a energia solar, que antes era muito cara e hoje está muito barata, então muitas pessoas estão tendo acesso. É uma energia praticamente infinita, né? Enquanto tiver sol, nós temos a produção dessa energia. Então hoje é a energia mais cobiçada. Muitas casas, a gente anda pela rua, a gente percebe em cima do telhado painéis solares. É a energia mais promissora que nós temos. O único problema da energia solar é o armazenamento dessa energia. Nós temos que armazenar energia em algum lugar, e as baterias não são tão grandes, mas durante o dia é perfeito, e as baterias conseguem manter a noite sem problema nenhum. Energia eólica, que são aqueles grandes cataventos, né, que também não param, produzem energia o suficiente durante o dia e durante a noite, tá? Porque o vento não para. É uma fonte também incrível. Maremotriz, o que é isso? Nós sabemos que o mar não fica parado, né? Nós temos muitas ondas, então instalam determinadas ferramentas e com a movimentação da maré, né, conseguem movimentar turbinas. Depois vocês pesquisam energias produzidas pela maremotriz. Por exemplo, eles colocam uma turbina, a onda vai, movimenta a turbina. Quando a água volta, ela movimenta a turbina de novo. Então aquela movimentação da turbina vai gerando energia. Uma pesquisa que é bem interessante. O ecotérmicas, que são as termoelétricas, que inclusive nós temos uma próxima da gente, tá? Mas essa ecotérmica que eles vêm colocar são relacionados aos aterros sanitários, onde nós aproveitamos o lixo, né, para poder produzir energia térmica à base do gás natural. Essas ecotérmicas é a mesma coisa do gás natural. A diferença é que esse gás está sendo extraído da natureza, direto da natureza, do subsolo. E esse aqui está sendo produzido pelo lixo, né? O lixo produzido pelo homem. Só que está sendo levado para um lugar correto, que é um aterro sanitário, e lá vai ser produzido o gás natural, que é o gás metano. Tá? E, por último, o famoso biocombustível, que no Brasil nós temos o Proálcool, que é uma lei bem antiga, feita na década de 70, que é o Proálcool. O Proálcool foi uma história política no Brasil, com a produção do álcool, né, a primeira produção do álcool em alta. O Brasil apostou muito nisso. Só que teve uma coisa positiva,
através da produção de álcool na década de 70 no Brasil, nós tivemos automaticamente a produção de biocombustíveis. Além do álcool, que ajuda bastante a diminuir o consumo de petróleo, porque a gasolina é feita a parte do petróleo e o álcool é feita a parte da cana-de-açúcar, né? Só que o bagaço da cana está sendo reutilizado para a produção de biocombustível, no caso, fontes energéticas, né? A queima do bagaço da cana produz força, né, para a questão das indústrias. Então a queima da cana produz energia, tá? Produz pressão, tipo na empresa do carvão mineral, por exemplo, tá? Então o bagaço da cana também produz energia com a sua queima, tá? E aqui, ó, a gente finaliza sobre essa questão do meio ambiente, lembrando que, ó, se fala muito em energia limpa, né? Se fala muito nessa questão das energias limpas. O que é energia limpa? Minha borracha não quer vir de jeito nenhum. Então, o que é energia limpa? Então, energia limpa são as energias renováveis, que de certa forma elas entram na categoria de sustentabilidade, tá? Porque nós conseguimos ter um equilíbrio. Nós temos a coleta seletiva, que é separar aquilo que pode ser, ó, reutilizado, aquilo que pode ser reaproveitado, né? Aquilo que pode ser reciclável, tá? Então tudo aquilo que nós podemos reutilizar, ele passa pela coleta seletiva, que é a separação desses produtos que servem, né, para ser reutilizados. Aí nós temos a lei dos 5R, né, que é a forma de organização atual do mundo. Nós temos aqui 4 que eles colocaram, que é a lei dos 5R: reutilizar, redução, repensar, recusar. Nós temos 4, mas tem também reciclar, nós temos reaproveitar, né, que acabam completando essas leis, que hoje não é mais 5R, é a lei dos 7Rs, já aumentou um pouco mais nessas questões aí. Então cada uma tem uma utilidade, né? Reutilizar aquilo que dá para ser reutilizado, trabalhando a reciclagem, reaproveitando e assim por diante. Redução, né? Consumir menos, consumir só aquilo que realmente você precisa. Repensar, né? Principalmente repensar nos hábitos de consumo. Tem certas coisas que a gente desperdiça, então a gente não pode desperdiçar, né? Ter consciência do que está sendo utilizado, não desperdiçar água, energia, alimento e assim por diante. Recusar, né? Quando você observa que uma coisa está errada, então recuse, não serve, é algo que foi produzido errado. Então, quando falamos em meio ambiente, nós falamos na lei, que eu até gosto de colocar, que vocês podem também pesquisar depois, é a lei dos 7 R's, tá? Se fala em 5, mas hoje se fala na lei dos 7 R's, tá bom? Então, aqui a gente fecha essa parte do conteúdo da página 37 até a página 41, mas na verdade eu peguei toda a parte do livro, tá? Tanto da página 37, eu fiz um resumão para vocês aqui da página 37. Deixa eu só abrir aqui rapidinho o livro, ó, da página 37 até a página 47. 42. Tá, até a página 47. Então, eu fiz essa observação geral dessa unidade. Agora eu quero que vocês façam a leitura completa. Lá no nosso cronograma eu coloquei só até a página 41, mas estudem da página 37 até a página, a última página, que é a 47, correto? Até a 47, aqui até 47, porque lá na 48 e na 49 tem uma atividade. Aí se quiserem adiantar, perfeito. Quando for sexta-feira, depois de amanhã, no caso amanhã, hoje é quinta, amanhã eu vou disponibilizar o link da prova, tá? Eu falei em 5 questões, mas pode ser que eu coloque 8 questões, tá bom? Então é bom vocês estudarem da página 37, da página 47,
para que vocês tenham essa visão todinha completa, tá? Para poder fazer essa provinha aí amanhã.